estar aqui convosco e ter estudado um tema para partilhar com vocês. O tema que vos trago hoje é sobre os desertores. Dos presentes, quem acha que é desertor? Nenhum. Que bom. Vamos ver no final, vou fazer a mesma pergunta e quero ver o que é que me vão responder. Parece que vamos ter uma surpresa hoje. Quem pode ser considerado desertor do Espiritismo? O Espírito sincero pode ser chamado desertor? Quais são as consequências da deserção da tarefa mediúnica? Desertor, vamos começar por definir o conceito. Desertor é aquele que abandona um partido, uma causa. Na política, um desertor é uma pessoa que abandona um Estado ou uma entidade política. Todas as grandes ideias têm apostos fervorosos, mas têm também os seus desertores. Allan Kardec diz que o Espiritismo não fugiu à regra. A deserção de um objetivo pode ocorrer em qualquer momento da nossa vida. Podemos fugir das nossas responsabilidades familiares, sociais, profissionais e, eu acrescento, espirituais. Diante da lei de Deus, porém, nada fica impune. Fugindo de um problema que deveríamos solucionar, somos obrigados a sofrer as consequências desse ato, quer seja nesta existência, quer seja numa próxima existência. No início, houve um equívoco quanto à natureza e aos fins do Espiritismo e também quanto às deserções espíritas. As brincadeiras de salão, a curiosidade e o querer entrar em comunicação com os espíritos foram as primeiras formas que os espíritos superiores acharam para poder chamar a atenção sobre o fenómeno mediúnico. As mesas girantes, as mesas que levantavam, aqueles salões de Paris, que também todos conhecem. Quando os espíritos sérios e moralizadores tomaram o lugar dos espíritos brincalhões, os adeptos das brincadeiras desertaram. Passámos à fase da adivinhação. Muitas pessoas, movidas pelo espírito comercial de ganhar dinheiro na especulação do maravilhoso, acabaram desertando, porque os espíritos não vinham ajudá-los a enriquecer. Não dando certo o que vaticinavam, denegriam o espiritismo. Também aqui se faz exatamente isto, não é? Não deu certo, não presta espiritismo. Esta fase também foi útil, no entanto, porque separou os espíritas sérios daqueles que eram aproveitadores do espiritismo. Então, Allan Kardec, por princípio, diz-nos que devemos desconfiar dos entusiasmados febris, porque na grande maioria são fogos de palha que ditam louvores sobre alguma coisa que ainda não conhecem. Passada a fase do deslumbramento, caem na real e verificam que estão longe da circunspecção, da seriedade e da abnegação que se exige de todo praticante sincero. Há deserção entre os espíritas convictos? Não, diz-nos Kardec. Allan Kardec fala das fraquezas humanas como o orgulho e o egoísmo. Acha que há desfalecimentos em que a coragem e a perseverança fraquejaram diante de uma decepção. Ele diz, entre os adeptos convictos não há deserções. Na lídima acessão do termo, visto como aquele que desertasse por motivo de interesse ou qualquer outro, nunca teria sido sinceramente um espírita. O Espírito Emmanuel, na mensagem aos médiuns, no capítulo 9, diz-nos nesse livro, psicografado por Chico Xavier, os médiuns não são os missionários na acessão comum do termo, diz-nos Emmanuel. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso.
pela misericórdia divina, receberam a bênção da mediunidade para poderem redimir os seus erros do passado. O compromisso, muitas vezes, que nós tomamos com a doutrina espírita é esquecido. E Alberto Nogueira diz-nos que pedira para encarnar com lepra, com abandono dos entes queridos, com extrema penúria e cego. Diante deste pedido, os benfeitores falaram: você encarnará são, mas com uma condição, será médium. Passados 36 anos, os benfeitores esperavam que ele estivesse colaborando em determinado centro espírita. Precisando dos seus préstimos, encontraram-no em sua casa, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. Em conclusão, aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência do plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Os desertores são igualmente aqueles que armazenam o pão sem proveito justo, convertendo cereais em cifrões vazios. Os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se em trincheiras da usura. São aqueles que transformam as chaves da ciência em gazoas douradas. Os que matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade. Os que não sentem necessidade de trabalhar. Deserção, deserção. Se trazemos semelhante chaga, devemos corrigir-nos. E se a vemos nos outros, compaixão para eles, diz-nos Francisco Xavier. Na mensagem pós-túmulo de Allan Kardec, na recordação da época em que esteve encarnado, ele diz-nos, lembra-nos de sua convicção sobre os princípios fundamentais do Espiritismo. Tendo uma visão mais acurada, acha que tanta benevolência, a boa vontade e o devotamento de alguns, como a má-fé, a hipocrisia e as maldosas manobras dos outros, servem para fortificar o edifício doutrinário. Ele afirma, nas mãos das potestades superiores, que presidem a todos os progressos, as resistências inconscientes ou simuladas, os ataques visando semear o descrédito e o ridículo, se tornam elementos de elaboração. E continua Kardec, falando sobre o ódio, a inveja e o ciúme. O charlatanismo e a superstição quiseram apropriar-se do Espiritismo. A verdade, porém, veiculada pelo Espiritismo, provoca ódio, inveja e ciúme nos outros credos, que, não podendo atacar a doutrina, acabam por atacar as pessoas. Segundo o seu relato, isso o deixou triste, mas não impediu que continuasse na sua obra grandiosa, que foi disseminar a vida espiritual dentro de uma lógica científica, filosófica e religiosa. Em vista disso, Kardec diz-nos: os testemunhos de simpatia e de estima que recebi daqueles que me souberam apreciar constituíram a mais estimável recompensa que eu jamais ambicionara. Kardec implora a misericórdia divina. Censura levemente os que criticaram o Espiritismo sem estudá-lo, para que aqueles que se debruçaram sobre os seus princípios e não contentes de se lhe apartarem do seio, contra ele voltaram todos os seus esforços, as suas críticas são mais severas. Ele diz, é sobretudo para os desertores dessa categoria que devemos implorar a misericórdia divina, pois que apagaram voluntariamente o facho que os iluminava e com o qual podiam esclarecer os outros. E eles, por isso, logo perdem a proteção dos bons espíritos e, conforme a triste experiência que temos feito, bem depressa chegam, de queda em queda, às mais críticas situações. Todos nós estamos sujeitos à deserção. Cabe-nos rogar aos bons espíritos para que a nossa mente seja iluminada, a fim de darmos continuidade em nossa tarefa mediúnica.
No que diz respeito aos espíritas e ao bom senso, aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas só o consegue obter se modificar a sua conduta. As boas ações são a melhor das preces, diz-nos Kardec, pois os atos valem mais que as palavras. No capítulo 5 do Evangelho, neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, o seu cunhão de sofrimento e de desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Recados do caminho trazidos pela espiritualidade superior. André Luís, no livro Bênçãos de Amor. Deus é a equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o nosso tribunal. Não nos esqueçamos, diz André Luís, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. Seria infantil, portanto, dividirem o grupo, formando o outro à parte para não pensar exatamente da mesma maneira. Não é necessário dizer tudo o que se pensa, mas é necessário pensar tudo o que se diz e, principalmente, antes de o dizer. Somos autores da nossa própria história, criadores dos nossos próprios problemas, telespectadores dos nossos desastres. Somos influenciadores dos nossos desejos, desertores do nosso destino e malucos o suficiente para não entender como tudo isso funciona. O Espírito Erasto, no Evangelho, fala sobre a missão dos espíritos, dos espíritas. E diz-nos que divulgar a reencarnação e a consequência do bem e do mal, sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis, pregar o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos. O período de curiosidade já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo e, uma vez satisfeita, muda o objeto. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento sério do raciocínio. O segundo período já começou e o terceiro seguirá, inevitavelmente. Os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam as suas consequências, a caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Não nascemos para fracassar. Cada um de nós tem sua missão no mundo de superação, de crescer e de aceitação. O nosso destino é a luz, como seres em evolução. Somos centelhas divina, que se iguala a partículas da criação perfeitas de Deus. Sem a chuva, nada cresce. Aprenda a aceitar as tempestades da vida. E André Luís, no livro Nosso Lar, diz-nos que todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é a fase doutrinária, é a realidade universal. O espírito Meimei diz-nos ainda que falar mal dos outros, em vez de ajudá-los, é o mesmo que envolver os nossos sentimentos em lama invisível, em vez de fazê-los brilhar. André Luís continua dizendo-nos que não sobrecarreguemos os nossos dias com preocupações desnecessárias, a fim de não perder a oportunidade de viver com alegria. E voltamos a Kardec, às obras póstumas, ao seu livro Obras Póstumas, que me importavam os esforços da calúnia. A minha consciência e a grandeza do objetivo me faziam esquecer de boa vontade as urzes e os espinhos da estrada. Jesus ilumina o nosso caminho, mas tem que percorrê-lo. Quem tem que percorrê-lo somos nós, diz-nos André Luís. E o Espírito Erasto, de novo, nos diz: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre vós, os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. E continua Erasto: deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus, homens simples e ignorantes.
Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. E depois elevai a palavra de Deus aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta privação terrena encontrareis fervor e fé. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai. Esta foi alguma da bibliografia que consultei e que Jesus nos abençoe. Obrigado pela vossa atenção e, como prometido, pergunto agora: quem de vós acha que é desertor do Espiritismo?